É bom o tempo todo. Amados, vamos pegar nossa Bíblia, vamos ler para iniciar aqui a palavra de Deus. Vamos ler no livro de Êxodo, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. 15, 26. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Facinho, facinho, facinho. Glória a Deus. Êxodo 15, 26 diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos ou toda a sua lei, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Glória a Deus. Esse versículo sozinho, se fosse para falar só sobre ele, falaríamos durante toda a noite ou durante todo o período do culto, porque o que ele está dizendo? Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. O que é que nós temos que fazer quando estamos no culto? Ouvir atentos à voz do Senhor nosso Deus, porque Ele pode falar conosco. Muitas das vezes a palavra vem e nós achamos assim: mas nem falou comigo. Falou sim. Você pode não ter percebido naquele momento. A palavra de Deus não pode ter feito algum efeito na tua vida naquele momento, mas pode ter certeza que amanhã, semana que vem, fará em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E ele fala também para guardar os mandamentos dele, os estatutos dele. O que é os mandamentos de Deus? É ter o coração voltado para ele, é guardar a sua palavra no nosso coração, é seguir o que ele tem nos ensinado. Amém? Não precisamos, muitas das vezes, nós, como pregadores da palavra de Deus, o que é que nós falamos? Nada de nós mesmos, não podemos. Nós só temos que falar aquilo que está escrito na palavra. Mas o pastor que ensinou, a pastora que ensinou. Não, quem ensinou foi Deus. Como eu disse agora há pouco em oração, nós pregadores somos apenas um vaso nas mãos do Senhor nosso Deus. É Ele quem nos enche, é Ele quem coloca as palavras nas nossas bocas, é Ele quem nos dá o discernimento, é Ele quem abre os olhos do entendimento na hora que estamos estudando a palavra, para trazer para esse povo que vai estar aqui. Então Deus sabe quem estaria aqui. Eu não saberia, jamais. Sei que somos um grupo, sim, de pessoas que vamos nos reunir na casa de Deus para ouvir a sua voz, mas não tem como eu saber quem estaria aqui, se era você ou não, não é? Mas Deus, Ele sabe, Ele sabia quem vai estar lá a Cláudia, vai estar lá a Meire, vai estar lá o Alexandre, a Giovana, vão estar lá e vão ouvir, e a palavra vai entrar nos seus corações, porque assim eu quero, diz o Deus Pai Todo-Poderoso, para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, é o seguinte, hoje nós vamos falar da tribo de Dan. Mas pastora, já foi falado da tribo de Dan domingo antepassado, foi falado da tribo de Dan quinta-feira, que inclusive a pastora Thalita falou sobre alguma coisa que eu vou falar aqui agora, mas tem muita coisa. Como é culto de cura e de libertação, então cabe à tribo de Dan. Amém? Se fosse domingo, eu não traria, porque já não tem muita coisa para trazer no domingo. Mas como hoje é quinta, então estarei trazendo para a gente aprender mais. Aliás, o culto também é ensinamento. E é bom aprendermos, é bom a gente saber, é bom a gente conhecer, para quando alguém tocar em determinado assunto, a gente saber responder, saber entrar e sair da conversa. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui.
Ele está aqui porque a palavra diz que onde tem 2, 3 reunidos no nome dele, ali no meio ele estará. Então, ele está aqui e a sua palavra está sendo ministrada, amém? Glória a Deus, ele está curando, ele está passando com cura, ele está passando com libertação. Se tem alguma coisinha ainda, ai, pastora, está difícil eu parar de fazer tal coisa, pode ter certeza, isso é com o tempo e não é comigo e nem é com você, é problema de Deus, amém? Então, é Ele quem vai resolver, porque é Ele que resolve todos os nossos problemas, amém, igreja? Graças a Deus. Veja bem, hoje continuaremos falando sobre a tribo de Dan. Mas quem era Dan? Quem é Dan? Já foi dito, né, que Dan, ele é filho de Jacó com Bila. Bila, quem era Bila? Bila era serva de Raquel, a segunda esposa de Jacó. Amém? E naquela época, as esposas que não podiam gerar filhos, que não podiam ter filhos, elas davam sua serva pessoal para gerar filhos para ela. Ela entregava para o seu esposo, para o seu marido, a sua serva pessoal, para gerar filhos para ela, para a esposa e não para a própria serva. A serva pessoal, qual era ela? Aquela que estava com ela todo o tempo, ajudava ela a se trocar, ajudava ela a tomar banho, servia a comida, cuidava da comida dela. Era uma amiga íntima, digamos assim, que ela compartilhava tudo. Então, elas davam essa serva aos seus maridos para gerar filhos para elas. As servas não tinham direitos nos filhos, porque o filho, se alguém perguntasse de quem é o filho, de quem é filho, Dan, seria de Jacó com Raquel, e não com Bila. Amém? Seria dessa forma. Naquela época, muita gente, existia esse direito, essa coisa, né? Ela se agradava disso. A própria esposa é quem escolhia, não era o marido. O marido, às vezes, não queria nem saber, como foi o caso de Abraão. Não, eu não quero, mas Sara falou, não, vai ter um filho para mim, através da minha serva. Eles, às vezes, nem queriam, mas elas obrigavam os maridos a possuírem a serva dela para dar filhos para as esposas que não podiam ter filhos. Amém? Glória a Deus. Pois é, era daquele jeito. E aquela tribo era uma tribo pequena. A tribo de Dan era a menor tribo dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. Amém? Ela era a menor tribo, mas ela executou justiça entre os filhos de Jacó. Porém, essa justiça, ela foi executada por um certo tempo. Por um certo tempo. Essa justiça, ela não continuou no começo, meio e fim. Ela parou no meio. Por quê? Porque eles retrocederam. Eles voltaram atrás. Ou seja, pararam de ouvir a voz de Deus. Pararam de fazer a vontade de Deus. E foi ouvir a voz de deuses e fazer a vontade de outros deuses que não era Deus. Amém? Infelizmente, amém não, na verdade isso é não amém. Né? Não amém, então não amém. Porque eles eram uma tribo pequena, e executaram muita justiça por algum tempo entre os filhos de Jacó. Inclusive, Sansão, que foi juiz de Israel, durante 20 anos, no tempo dos filisteus, era da tribo de Dan. Pouca gente sabe que Sansão era juiz.
em Israel. Pouca gente sabe que ele foi um juiz. E ele foi juiz durante 20 anos. E ele era da tribo de Dan. Então, ele mesmo foi um dos que praticou justiça. E, no final, todo mundo conhece a história de Sansão, que ele pisou na bola feio. Por quê? Deu ouvidos a uma mulher que não era da mesma linhagem dele, que não era uma israelita, que não é. Por quê? Todos os filhos de Jacó, todas as tribos de Jacó eram israelitas. Amém? E ele deu ouvidos a, como é o nome da mulher? Dalila, né? Dalila. Deu ouvido a Dalila. Ele se casou com uma mulher que não era para se casar. Ele permitiu, deu o segredo dele, ele passou para ela, e ela ali cortou os seus cabelos, que era através daquilo que Deus trabalhava na vida dele, que Deus lhe dava força, que ele era forte. Por quê? Porque ele começou a enfraquecer na sua fé. Um homem que foi enviado por Deus. Olha, Sansão, ele foi enviado, não, ele foi chamado. Sansão foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, que vivia dominado pelos filisteus naquela época. E o que é que ele fez? O que foi que ele fez? Então, era um povo gentio. Os filisteus eram um povo gentio, descendente de Misraim, filho de Cã. Todo mundo sabe quem é Cã? Levanta a mão quem sabe quem é Cã. Cã. Cã era filho de Noé. Amém? Então, esses filisteus vêm daquela linhagem, da linhagem de Cã. E os israelitas estavam presos, estavam sendo massacrados por eles. E Deus chamou Sansão, que era da tribo de Dan, para libertar o povo dele das mãos dos filisteus. Amém, igreja? Agora, isso continuou para sempre. Um povo que era de Deus, uma tribo que clamava pelo Elohim, uma tribo que buscava a Deus. Inclusive, este juiz voltou atrás, retrocedeu, enfraqueceu, perdeu a bênção, perdeu a sua caminhada na justiça, parou de fazer justiça. E nós sabemos que isso não é bom, nem para eles naquela época, nem para nós nos dias de hoje. Nós temos que continuar firmes, retos, no caminho do Senhor. Do jeito que Ele nos chamou para continuar, nós temos que permanecer. Amém? Nós temos que permanecer na presença de Deus. Gênesis 49, 16 e 17 diz assim, vamos ver? Vamos ler? Gênesis 49, 16 e 17 diz. 16 e 17. Diz assim, ó. E Dan, isso aqui foi quando Jacó abençoou os seus filhos. Ele estava à beira da morte e abençoou, chamou seus filhos, abençoou, deu uma bênção a cada um e depois ele morreu. Amém? Então, amém, porque morrer é morrer, né? Todo mundo tem que morrer um dia, né? E ele já estava bem idoso mesmo, né? Já estava cansado, já estava até cansado de viver. E o 16 diz assim, Dan
julgará, Jacó falou para ele. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então, Dan, a tribo de Dan era um povo muito violento. Eles eram traiçoeiros. A Bíblia está dizendo ali, né? Conforme a bênção que Jacó falou. Então, eles eram traiçoeiros. Essa tribo, apesar de pequena, ela era traiçoeira, ela era astuta, perigosa, a ponto de atacar nações muito maiores do que eles. Tudo bem que toda a tribo tinha 1000 homens de guerra. Todas as tribos tinham 1000 homens de guerra. E na tribo de Dan não era diferente. Também tinha 1000 homens guerreiros. Mas ela era uma tribo pequena. Mas era capaz de destruir, de massacrar nações bem maiores do que ela. O triplo maior que ela. Porque eles eram astutos. Eles eram perigosos. Eles eram traiçoeiros mesmo. Eles atacavam mortalmente outras nações. Eles não iam para lutar. Eles só iam para matar. Eles eram desse jeito. Tanto é que Jacó, ele compara com uma serpente. Não é isso? Não acabamos de ler? Ele compara Dan como uma serpente. Ele está comparando ali. Os danitas, eles se tornaram idólatras e estabeleceram seu próprio centro de adoração, numa atitude de desobediência ao Senhor. Veja que eles pararam de adorar a Deus e eles fizeram o seu próprio centro de adoração. Agora eu pergunto para você, como pode eu, que conheço a palavra de Deus, ia para a guerra defendendo o nome de Deus, porque as outras nações, os outros eram gentios, eu sofria na mão do gentio, como eles estavam sofrendo nas mãos dos filisteus. E depois eu deixo tudo, que Deus, eu vou andando ali, eu vou lá, faço um altarzinho para mim, coloco lá uns deusinhos qualquer, morto, feito de barro, de qualquer coisa, agora eu vou adorar, eu vou me ajoelhar diante daquilo. Foi exatamente isso que eles fizeram. Um povo que não eram libertos, muito pelo contrário, eles procuraram se afundar cada vez mais. Quando o primeiro desviou, os outros tinham que ter resgatado. Vamos permanecer aqui, na casa de Deus, falando com Deus. Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai, é Ele que nos guia, é Ele que nos tirou, que nos trouxe até aqui. Ele é o Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, mas não, foram juntos. Foi adorar a deuses? Ah, que bom, eu também vou. Agora, imagine puxando para nós uma história assim. A gente para de servir a Deus, começa a servir deuses mortos, deuses não existentes, o próprio inimigo, e depois todo mundo que vai vendo, vai falando, eu também vou, e aí com essa brincadeira de mau gosto, a tribo inteira estava aos pés de Satanás.
é uma coisa que não pode acontecer. Nem não podia acontecer naquela época e nem pode acontecer nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus, irmãos. Está dando para entender até aqui? Tempos mais tarde, o rei Jeroboão I, porque teve o Jeroboão II também, o rei Jeroboão I, naquele mesmo lugar onde eles estabeleceram um centro de adoração, então, naquele mesmo lugar, estabeleceu o culto ao bezerro de ouro, reafirmando a posição idólatra e desobediência de Dan. O rei Jeroboão foi lá, naquele mesmo lugar. Esse rei, ele era um outro povo, não tinha nada a ver com os israelitas. Ele foi lá e reafirmou essa adoração a outros deuses naquele mesmo lugar. Então, ele foi lá e fez o bezerro de ouro. Vamos lá? 1 Reis. Refez os bezerros de ouro. Aliás, não foi nenhum. Ele fez 2. 1 Reis, um pouco mais aí para frente. 1 Reis 12. Todo mundo achou? Graças a Deus. 1 Reis 12, do 28 ao 30, que diz assim, o 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir a terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Povo que precisava de um culto de libertação. Povo que precisava de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus para botar eles na linha. Mas não tinha. Todos seguiram pelo outro caminho. Veja que o rei, esse rei que ele está falando aqui é o rei Jeroboão I. Ele pôs ali, ainda fez chacota. Olha o que ele fala. Pelo que o rei tomou conselho, ele fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Porque você sabe que nos dias de hoje só tem bezerro de ouro lá no Egito. Mas o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro. Ele mandou um para Betel e outro para Dan, cometendo um enorme pecado, porque Betel foi o lugar onde, quando Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, por causa da primogenitura, ele chegou até Betel. Ali já era noite, pegou uma pedra, colocou debaixo da cabeça, e ali ele dormiu. E nisso ele teve um sonho, uma visão. Deus veio e falou com ele, tanto que ele via anjos subindo e descendo lá pela escada. Mas Deus também disse para ele: eis que estou contigo por onde quer que fores. Por onde quer que você for, eu estou contigo. Aqui sim, Deus falou com Jacó. Agora o filho dele, a tribo do filho dele, já não fez a mesma coisa.
já retrocedeu. Mas com Jacó não, e com você também não, porque Deus te diz nessa noite que Ele estará com você por onde quer que você fores, aonde quer que você andar, Ele vai estar contigo. Por quê? Porque você tem um coração voltado para Deus, você sabe daquilo que Deus precisa de você, porque Deus precisa de você para que você aprenda a palavra dele, para resgatar outros que estão na sarjeta, que estão necessitando, que estão querendo andar no caminho, que estão precisando andar no caminho dele. Então Deus precisa de nós sim, para isso, para que nós aprendamos e passamos para frente e entregamos as boas novas àquele que está capengando na vida, que não sabe para onde ir, que está indo adorar o bezerro de ouro, e esse bezerro de ouro pode ser qualquer coisa. Esse bezerro de ouro, aqui, falando em sentido figurado, esse bezerro de ouro pode ser qualquer coisa, pode ser nas coisas ruins, pode ser prostituição, pode ser assim como Sansão teve problemas lá com mulher, pode ser entorpecente, pode ser roubo, pode ser qualquer outra coisa que a pessoa adora fazer e não quer ficar, porque adorar é somente a Deus. Amém? Adorar é somente a Deus. Não, mas eu adoro sair à noite e ir para as baladas e fazer não sei o quê, e fico doidão, e bebo, e fumo, e isso, e aquilo mais. Tem gente que adora isso, diz que adora e adora. E adora. Eu fui do mundo e eu sei que adora. Então, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o nosso coração voltado para Ele. Deus vai deixar que a gente, permitir que a gente saia assim à noite, vá numa festa decente, que a gente vá ao shopping, que a gente vá jantar fora, que a gente vá tomar um sorvete na noite de calor, que essa não está favorecendo. Então, Deus quer que a gente esteja bem, porque Ele só nos dá o bem. Amém? Glória a Deus. Agora, Deus falou para Jacó, daquela forma: eis que estou contigo por onde quer que tu fores. E Betel, mais para frente, por causa do episódio com Jacó, passou a ser chamado casa de Deus. Olha só, 2 lugares santos, que poderiam ser santos. Betel era um lugar santo, está lá, até os dias de hoje, a pedra, que Jacó edificou ali um altar para Deus, mas o rei foi lá e edificou um altar para demônio, no mesmo lugar. Mas ali onde Dan edificou, na tribo dele, sei lá onde, lá em Jerusalém, isso não está explicado onde foi, mas é nas terras de Dan. Então ele fez ali um altar. Deveria ter feito um altar para adorar o Senhor, seu Deus. Não ter feito um altar para adorar deuses estranhos. Então ali já era um lugar que já vinha de deuses estranhos. Mas cometeu o maior pecado de levar lá onde estava estabelecido o altar do Senhor, em Betel, na casa de Deus, que é o nome daquele lugar. Porque Deus falou, Jacó falou: a partir de hoje, este lugar é chamado casa de Deus. Amém? É a casa de Deus, e aqui você está na casa de Deus. E Deus só tem o melhor para a tua vida. Deus só tem bênção, Deus só tem cura. Deus, Ele começou a te curar desde a hora que você saiu de casa. Ele já começou a curar você. Até você sair daqui, você não terá mais nada, você vai estar curado, totalmente curada, em nome do Senhor Jesus. Amém? É Deus que nos cura, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso corpo mortal, cura a nossa vida espiritual, que muitas vezes é cheia de relevo, porque somos falhos, somos mesmo. Quem não é, atira a primeira pedra. Deus, Ele
vai lá e cuida. Ele vai lá e cura. O filhinho está indo, querendo ir para ali, a filhinha querendo ir para lá, para o lado da esquerda. Deus vai lá e, não, vem aqui. É aqui que eu quero você. Aqui do lado da direita. É aqui que eu quero você. Ó. Não, direita, gente, que eu estou falando, direita de Deus, amém? Glória a Deus, da direita de Deus. E é isso que tem, assim que tem que ser, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, eles eram um povo conhecido, como aqui está escrito, nós lemos 1 Reis, né? Então, era um povo que conhecia a Deus, mas preferiu deuses estranhos, retrocedeu, como está escrito em Juízes. Lá em Juízes, no livro de Juízes 16:1, nós nem vamos lá, se quiser você ler em casa, Juízes 16:1, diz que Sansão se entregou ao pecado da prostituição. Então, depois passou pelo que passou, teve que estar lá debaixo de um prédio, ter que chacoalhar ali, ó, as colunas do prédio. O prédio caiu, desabou e ele morreu junto. Tudo ali. Então, por quê? Porque desobedeceu a Deus. Mas a desobediência a Deus é não fazer aquilo que Deus quer. Tipo, seguir a palavra dele, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, fazer as coisas da maneira certa, não mentir, não fazer um monte de besteira que o ser humano gosta de fazer. Amém? Glória a Deus. O povo rebelde, que era aquele povo, então ele foi chamado para libertar, e no entanto, ele mesmo ficou preso nas garras do maligno. Veja que ele teve um chamado para libertar aquele povo, um chamado para libertar aquele povo das mãos dos filisteus, e ele mesmo acabou preso nas garras do inimigo, né? Então, uma coisa é certa, para ser liberto, curado, já estou encerrando o culto, para ser liberto, curado e vencedor, basta seguir aquilo que Deus está falando para você, através da sua palavra. Para ser curado, para ser liberto, para ser bem-sucedido na vida, basta seguir aquilo que Deus te ensina na Bíblia. Não é o que eu te ensino. Não é o que outro, pastor Rodrigo, pastor Laranjeira, sei lá, qualquer outro pastor te ensina. Não, é o que Deus te ensina através da sua palavra. Amém? Então, queremos ser bem-sucedidos na vida? Queremos ser curados? Queremos ser libertos? Queremos ser grandes, gigantes na fé? Você quer ser gigante na fé? Amém, glória a Deus. Basta fazer aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então esta foi a palavra que o Senhor trouxe para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus de uma só palavra, o Deus que diz sim e que diz não na hora que preciso for. O Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oh Deus de amor, unção, poder e glória. Olha, Pai, lá no fundo da alma desta pessoa, no fundo do seu coração, Senhor, o que ela mais quer nesse momento é ter uma fé aumentada por Ti, é permanecer sim na Tua presença. Deus, olha, Deus, o coração dela está batendo até mais forte neste momento, Pai amado, porque ela diz: Deus, eu quero permanecer contigo, Deus, eu quero estar contigo, eu preciso que o Senhor vá comigo por onde quer que eu for. Deus, eu não quero dar um passo sem o Senhor na minha vida, eu não quero ir em nenhum lugar que o Senhor não esteja. Não, Pai.
Oh Deus, Tu és o nosso libertador, o Todo-Poderoso. É o Deus que clamamos quando abrimos os nossos olhos. É o Deus que nos colocamos de joelhos e levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, eis-me aqui. Olha para a minha pequenez, mas acrescenta a minha fé, Senhor. Deus, Tu és o Todo-Poderoso. É o Deus que olha a nossa fragilidade. Deus, muitas das vezes não precisamos te pedir nada, não precisamos impor nada sobre Ti. Assim como Daniel fez, ele não impôs nada sobre Ti, apenas orou e falou e apresentou a vida dele, a vida daquele povo para Ti, Senhor. Senhor, olha nós aqui. Olha nós aqui com o coração voltado para o Senhor. Oh Pai, sabemos, Deus, sabemos, Pai amado, que aqui na terra não teremos vida eterna, mas queremos ter uma vida eterna contigo, Pai. Por isso, Deus, nos ajuda a nunca retroceder, a nunca voltar atrás, mas sim seguir adiante contigo. Sustenta nas nossas mãos, ó Deus, para que não tropecemos em alguma pedra e assim possamos olhar para a direita ou para a esquerda. Não, meu Pai. Ó Deus, esconde-nos debaixo das Tuas asas. Ó Deus, nos dá visão. Queremos, Pai amado, ter um olhar fixo na Tua presença, nas coisas que são do alto. Em nome do Senhor Jesus, Deus de amor, nos faça enxergar como águia, olhar e ver longe, entender e compreender o que o Senhor tem para nossas vidas e o que o Senhor quer para cada um de nós. Pai Santo, tira do nosso meio, Pai, toda contenda, tira, Deus, toda aflição da nossa alma, tira toda aflição do nosso coração, ó Pai, para que não haja lugar, coisa alguma que tome o lugar do Senhor na nossa vida. Ó Deus, nós necessitamos sim, e queremos, Pai, ser libertos sim, queremos, Pai, ser curados sim, porque o Senhor diz que é o Senhor que nos sara. Ó Pai, louvado seja o Teu nome para sempre, glorificado seja pelos nossos lábios para sempre. Oh, saralabachore canta, saralabachore, saralabachuria. Oh, halalalaxure canta, santo, 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 seja o Seu nome, Pai. Oh, bendito seja para sempre, meu Deus. Pai Santo, nesse momento, ó Deus, neste momento, Pai amado, que nós estamos com o nosso coração voltado para Ti, ó Pai, eu coloco cada pessoa que aqui está aos Teus cuidados. Deus, faz uma revisão em nome de Jesus, olhando o coração, olhando a mente. Pai amado, passa por cada órgão, sarando, curando. Se existir algo oculto, meu Pai, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do Teu nome, eu ordeno que saia daí agora. Sai da vida dela, sai da vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem algo que está ali e esta pessoa nem sabe,
mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é e sabe onde está. Eu ordeno, sai da vida desse homem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai praga, sai daí, maldição. Quem te chamou aí? Quem te chamou? Sai daí agora, eu te ordeno, vai embora, desapareça, sai, toda obra do passado, sai da vida dele, sai da vida dela, em nome de Jesus. Toda obra das trevas, toda palavra ao contrário que ele recebeu quando era criança, eu ordeno, sai daí, seja desfeita agora. Esta palavra que estava solta no ar, pois eu te lanço por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da vida desse homem, sai daí, em nome de Jesus. Todo mal, todo problema genético, sai da vida desta mulher, sai da vida dela, em nome de Jesus. Sai do coração, sai do fígado, sai do rim, sai do útero, eu te ordeno, sai das trompas, sai do ovário, em nome de Jesus. Sai toda praga, toda obra do mal, vai embora. Eu te ordeno, Satanás, que você tem que pegar o que é teu, você tem que pegar aí, a tua maldade que você está tentando fazer ou colocar na vida desta pessoa. Eu te ordeno, vai embora, desapareça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E quem é você que pensa que se esconde de mim? Não se esconde não. Sai da vida dela, sai da vida dele, sai de lá, sai do filho, sai, em nome de Jesus. Vai embora, desapareça, sai daquela casa, sai contenda, sai espírito das trevas, sai de lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da vida da família, sai do filho, sai do marido, sai da esposa, sai praga, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus. Vai embora, desapareça, para nunca mais voltar, em nome